Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou artista plástica e psicanalista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down e a parte da linguagem. Bom, você já se inscreveu aí no meu canal? Antes da gente entrar no assunto, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha, porque quantas mais informações vocês forem levando, mais o canal vai crescendo e a gente vai poder levar informações relevantes às pessoas. Bom, vamos falar um pouquinho da síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? Vocês já ouviram falar um pouquinho? A síndrome de Down nada mais é do que uma pequena falha genética na origem dessa criança. Então, eu tenho em torno de 3 cromossomos que são colocados nessa parte genética. Normalmente, a gente tem em torno de 46 cromossomos e eles são daí colocados em 47 cromossomos aí para o pessoal do síndrome de Down. Então, é o cromossomo a mais. O pessoal até brinca, né? Fala que é o cromossomo do amor. Seria um cromossomo a mais. Eu vou falar um pouquinho das características da síndrome de Down. Então, vamos falar primeiro das características positivas da síndrome de Down. As vantagens. Então, a síndrome de Down, quem tem normalmente apresenta bastante interesse na interação. Então, ele se intera das coisas, ele procura se socializar, apesar de ser muito difícil. Ele também tem uma facilidade de olhar no face a face, também tem uma comunicação gestual muito grande e também apresenta uma memória visual muito bacana. E isso é o que realmente vai fazer a grande diferença no aprendizado. Então, vamos lá agora também quais são os problemas, porque tem o outro lado, né? Eles apresentam, sim, um certo atraso no processo de aprendizagem, eles têm uma cognição sensória motora também um pouquinho debilitada. Quando criança, normalmente eles só balbuciam, tem o balbucio cônico que nós falamos. Então, são os primeiros sons e sílabas que são produzidos por essas crianças. Eles também têm menos solicitações não verbais, então eles também têm um pouquinho dessa dificuldade de solicitar verbalmente. E a aquisição da fala e também de outras coisas são mais lentas. Tá? Tanto o vocabulário falado, quanto também a parte da coordenação motora. E tem um outro detalhe também, a memória auditiva deles também, tá? Eles têm um pouquinho de problema com relação a isso. Bom, e aí, como que a gente vai inserir uma criança dessa dentro da sala de aula e como que a gente pode alfabetizar essa criança? Antes de mais nada, eu vou pedir para os pais, né? Os pais, na verdade, têm que fazer esse trabalho já bem antes. Então, a partir dos 3, 4 aninhos, vocês já vão falando, já vão tentando fazer essa pequena alfabetização para que quando ele chegue justamente no primeiro ano, ele já vai ter essa formação, tá? Já vai pelo menos entender uma parte do processo. E aí eu vou dar daqui a pouquinho algumas dicas. Bom, então, o que acontece? Normalmente, assim, quando a gente tem esse processo de aprendizagem, os pais geram instituições, tá? Então, eles procuram várias instituições que são especializadas na área de síndrome de Down também e que também ajudam nesse tipo de desenvolvimento, tipo a PAI e outras instituições. Só que assim, eles se preocupam do futuro do aprendizado dessas crianças. E aí, assim, como que elas vivem, né, essas crianças aí nesse processo de aprendizagem? Então, justamente, lembra que eu falei daquela questão de memória visual? Então,
A memória visual, ela funciona da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar com essas crianças, assim, a parte do som, que é a consciência fonológica. Então, tudo que a gente for trabalhar com eles, nós temos que fazer essa consciência fonológica com eles. Então, se eu vou apresentar a letrinha A, eu tenho que apresentar a letra e falar A, E, I, O, U, para com que ele já vá acostumando com esse processamento auditivo e já vá visualizando também a forma da letra. Então, eu também, assim, posso trabalhar com eles, tá? A análise de síntese silábica. Então, eu vou fazer também casa, vou fazer cama, vou trabalhar de forma silábica com eles. E aí depois eu vou pegar e vou fazer associações com as figuras, tá? Então a palavrinha com as figuras, para eles poderem entender todo esse processo. Então é um processo que vocês vão fazendo, tá? Mostra as letras, depois a gente faz a parte silábica e depois nós partimos para a parte de figuração com a palavra. E aí uma outra dica é fazer o seguinte: pais e mães, professores, também isso é bem interessante, utilize rimas. Eles gostam bastante, eles conseguem se desenvolver bastante também com essa parte de rimas. Cante, tá? Músicas também nesse sentido, que tem essas rimas, são muito importantes. Então, também é um outro detalhe que a gente pode trazer aí. Hoje eu vou trazer para vocês uma atividade em que vocês podem realizar com eles, tá? É lógico, né? Primeiro, o que eu fiz para trazer essa atividade aqui, ó? Vocês estão vendo que são quadradinhos, tá? Eu coloquei 4 quadradinhos aqui, certo? Eu montei esses 4 quadradinhos e aí vocês observam que as vogais, elas estão vermelhas. Eu estou fazendo de uma forma um pouquinho diferente para ela poder entender que as vogais são diferentes. E eu tenho aqui as consoantes, que também vão ficar em separado. E aí eu coloquei dentro de um palito para poder não machucar, ó. Eu coloquei também aqui um EVA, tá? E aí a criança pode brincar e fazer a atividade aqui. Então vamos fazer como que nós vamos propor. Então, por exemplo, eu estou tapando aqui essa primeira parte e vamos supor que a criança ela já conhece a palavrinha, a letra C. E aí o nome dela por um acaso é Carolina. Então você vai perguntar: esse aqui, você vai falar para ela assim, esta é a letrinha C. Como que o seu nome começa com esta letrinha? Aí ela vai falar para você se sim ou se não, certo? E aí você também pode perguntar: Carolina, qual a letrinha que começa o seu nome? Vamos procurar aqui? Então ela vai procurar, né? E legal que vai trabalhar também a parte motora, esses dedos. Então ela vai procurar e ela vai falar esta letra. Então ela já reconheceu, certo? Aí vamos supor, nós já vamos partir aqui para a parte silábica, né? Eu tenho aqui C com A. Então a gente vai falar para ela: eu tenho K. E aí ela vai associar K. Eles também podem falar, tá? Então, K. Aí eu quero colocar aqui a palavrinha M. Então, vou trocar aqui, ó, a letrinha M. Então fica can, né? E aí a gente tem a palavrinha A. Então,
cama, sempre apontando para elas dessa forma, cama. E aí depois, no próximo processo, você vai mostrar para ela a cama. Já que estamos em quarentena, vamos aproveitar fazer isto, tá? Aí a gente pode formar várias palavras aqui. O legal dessa brincadeira é que a gente pode fazer outras palavrinhas com a criança. Então, por exemplo, eu tenho aqui nome, né? Então, nome. E aí a gente vai fazendo várias palavrinhas e ela vai trabalhando também, tá bom? Então essa é a minha dica para esse processo silábico dela. Para todas as crianças, nós temos sempre que desenvolvê-las bem antes do que a escola, normalmente. E com o pessoal da síndrome de Down, tem que ser feito isso também, tá? Essa é uma das dicas que eu dou para os pais, inclusive, de sempre irem estimulando seus filhos, né? Irem mostrando algumas formas, alguns objetos, e aí eles irem podendo pegar direitinho o que seria daí essa parte da matemática. Então, vamos lá. Primeira sugestão, gente, sempre pegar e passar para essas crianças, então, as formas. Então, por exemplo, eu tenho um joguinho aqui que é do pessoal da Coimbras, né? E é uma parede colorida, tá? Aqui eu consigo mostrar para eles, ó, as formas de uma forma colorida, né? Eu posso fazer com que eles montem também a parede. Eu tenho também formas menores, formas um pouquinho maiores, tá? Então, essa é uma das dicas que vocês podem fazer com o filho de vocês ou com o aluno de vocês também, né? Sempre mostrar para eles formas diferentes, porque a matemática trabalha exatamente isso. E eu também vou poder trabalhar com eles medidas, tempo, dinheiro, sempre da melhor maneira possível, tá? Uma outra dica é mostrar para eles que a matemática faz parte da nossa rotina. E aí, assim, a matemática ela faz parte da nossa vida desde pequenininho, tá? E para o pessoal da síndrome de Down em específico, a gente tem que entender de que eles são capazes, sim, de compreender a matemática. Só que eles têm o tempo deles. Então, a gente tem que fazer de uma forma que seja passo a passo, tá? Então, assim, a primeira forma de vocês tentarem ensinar essas crianças é aprender, né, o primeiro passo para contar. Então, o primeiro passo de contagem, né, do 1 até o 10, do 10 até o 20, a gente vai fazendo assim sucessivamente. E aí, uma outra forma também é vocês ensinarem, tá? De uma forma diferente. Então, dividindo as atividades em passos também. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade com vocês que vai exatamente propor isso, né? Eu vou trabalhar as formas, aí vou trabalhar as contagens também, as contagens dos buraquinhos, e também a gente vai poder trabalhar aí as frações também com as crianças, mas isso com um passo mais lá para frente, tá? E de forma que eles consigam também explorar bastante o material. Então, eles precisam de um material físico para poderem compreender melhor a matemática. E, assim, uma dica para os pais, né? Os pais devem expor a matemática para eles desde pequenos, tá? Desde pequenininho. Então, vai trabalhando aos pouquinhos. E para compensar daí as dificuldades, né? A gente vai optar daí por objetos maiores, que nem eu passei aqui da parede colorida, né? Objetos grandes para com que eles possam fazer essa contagem de uma maneira melhor. E, bom, eu vou mostrar para vocês um exercício muito bacana. Eu montei ele em EVA. Vocês podem fazer isso em casa. E, na verdade, é um exercício que se chama Numicon. É um brinquedo que vocês podem até comprar dos Estados Unidos, só que é muito caro,
tá? Eu não recomendo comprar, né? Eu fiz esse material em EVA e fica mais fácil realmente para a gente poder trabalhar, né? Hoje aí em casa com as crianças também. Então, vamos lá ver? Então, voltamos, pessoal. Bom, vou aqui apresentar para vocês o Numicon, né? Na verdade, esse jogo ele é feito sentado, tá? Eu só estou apresentando dessa maneira porque eu não tenho uma outra plataforma para poder utilizar para vocês, mas dá para a gente poder ter uma noção. Então vamos lá. O que a gente vai fazer com a criança? Nós vamos colocar essas plaquinhas todas coloridas com o número 1 até o número 10 e embaixo nós vamos colocar exatamente as quantidades. Então, 1, né? Porque eu tenho um furinho. 2, tenho 2 furinhos. 3, tenho 3 furinhos. E aí a criança, ela vai entendendo que ela tem as quantidades corretas aqui para o nosso jogo. E aí, assim, o legal é que depois ela pode ir fazendo o seguinte, ó, para ela poder comparar. 1 mais 1, certo? Então, vai ficar igualzinho ao número 2. Tudo bem? Então, o 2, né? 2 mais 2 vai ficar igualzinho ao número 4. A gente vai brincando com ela. Aí o 3 também, né? Eu tenho aqui e vou colocar ele junto do número 2. Então, para ficar igual, e dá 3. E aí a gente pode ir completando. A criança ela pode ir fazendo do jeito que ela achar que dá para ela encaixar, da forma correta. Então, se ela quiser vir aqui, ó, encaixar o número 3, né? Ela vai conseguir entender que vai ser o número 6. Aí vocês podem fazer com que elas possam comparar, tá? A soma de um número com o outro, certo? E aí aqui também, o que é legal desse jogo, ainda mais que você faz na base, é que ela pode construir uma base legal. Então a ideia é o seguinte, eu peguei aqui uma tampa de garrafa que tem aqui, ó, escrito o número 1, certo? Então, eu vou escrever na tampinha de garrafa do número 1 até o número 10. E aí ela vai exatamente, ela vai aqui, ó, e vai colocar aqui. Ela vai ficar encaixada. Quando ela encaixar, ela pode colocar mais outros números e ela vai fazendo, vai montando aí na forma plana, ela vai montando, assim, algumas formas, certo? Então vai saindo um jogo também arquitetônico, né, nessa brincadeira. E o bacana desse jogo é que ele traz todas as opções em que eu conversei, né, que a gente conversou. Ele vai falar justamente das quantidades, ele vai falar, sim, das frações, né, então, porque, ó, se eu estou dividindo 3 com 3, ele vai dar exatamente 6. São duas partes, né, de 3 furinhos, vai dar justamente o número 6, certo? E aí eu vou trabalhando a minha criança com relação à parte de matemática. E acho que essa atividade ela é muito produtiva nesse sentido também. Espero que vocês tenham gostado da sugestão da atividade e a gente se vê no próximo vídeo. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem uns links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar
deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.